Deu certo? Pode iniciar. Então, boa noite, pessoal. Hoje, dia 9 de setembro, estamos com mais uma reunião de alunos. Hoje, com uma convidada especial, Tatiana. Vou passar a palavra para a Caiane, nossa aluna, nossa colega Caiane. Ela vai ser a intermediadora da palestra. Boa palestra para todos nós. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Caiane. Eu estou no segundo semestre do curso de Engenharia Civil e hoje estou aqui como mediadora. Para mim está sendo um desafio, porque está sendo a primeira vez que eu estou fazendo isso, então eu estou bem nervosa. Mas, então, vamos lá. A Tati é formada em Engenharia Civil e tem essa área também na segurança de trabalho. Ela atua na área de regularização de imóveis, residenciais e comerciais, com projeto e documentação até a aprovação do cartório. Quer incrementar mais alguma coisa, Tati, sobre isso? Boa noite, pessoal, tudo bom? Obrigada pelo convite. Eu adoro estar participando nessa parte de estar mostrando, né, falando um pouquinho da regularização. Eu sou professora também da Estácio, aqui em Macaé, dou aula no curso técnico. E então é muito bacana poder estar compartilhando conhecimento. Eu atuo na área já tem 5 anos de regularização e avaliação de imóveis. Estou formada já há quase 6 anos como engenheira civil e sou engenheira de segurança do trabalho também. E atuo nessa área, tanto na regularização, tanto na avaliação de imóveis, já tem bastante tempo. Então, gente, eu desejo a todos uma ótima palestra e eu vou estar sempre olhando o chat para caso surja alguma dúvida, eu vou estar informando a Tati. E aproveitem muito, porque a Tati é uma profissional excelente. Obrigada. Posso começar? Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, estou vendo e escutando. Isso. Bem. É porque se eu abrir, eu não consigo ver vocês. Então, a Kai, qualquer coisa você fala, porque eu não consigo visualizar e ver a apresentação. Pode deixar, Tati. Vou ir para a parte de apresentação. Regularização de imóveis na prática. É o tema que a gente vai falar hoje. Quando a Kai me chamou, eu falei, vamos falar sobre o tema de regularização, que é uma das áreas que eu atuo. Aí ela falou, Tati, fala mais na parte da prática, para realmente um caso prático. Eu trouxe primeiro, eu vou mostrar o que seria regularização, mas eu trouxe um caso prático para a gente estar mostrando e destrinchando ele aqui nessa apresentação. Vamos lá. Eu me chamo Tatiana Moraes, como a Kai já me apresentou. Também falei, sou engenheira civil, especialista em regularização, sou representante de inspetora do CREA Mulher, aqui de Macaé, sou do Rio de Janeiro, um pouquinho bem distante, e também sou mentora em estratégia e de planejamento voltado para a área de gestão de tempo, gestão de equipe. E o que é essa tal da regularização de imóveis? A regularização de imóveis chegou na minha vida porque eu me vi na faculdade, eu fiz a transição, né, do CLT para empreender. Porém, quando eu trabalhava como CLT, eu tinha na faculdade que você entra na faculdade de engenharia e você fala, nossa, você vai sair e vai ganhar o piso. E não é realmente essa realidade. Você tem que ir se especializando para você ganhar o piso. Não é um recém-formado, é você ir galgando o que você vai fazer. E um ponto importante para você ver já na época da faculdade, que foi quando eu comecei a fazer, é o que fazer na regularização, o que fazer na engenharia civil. Porque muitas das vezes a gente vê tanta área e a gente fica meio que perdido do que fazer. De obra, aí você fala, eu não gosto de obra. E era um dos meus pontos, eu não gostava muito de obra. E o que aconteceu? Eu falei, vou fazer obra. Eu falei, não vou ficar o dia inteiro no canteiro. Aí eu comecei a pesquisar outras áreas. E com isso eu achei a regularização de imóveis. E quando eu comecei a ler, a estudar sobre, eu me encantei e me apaixonei, que é o que eu trabalho hoje. A regularização de imóveis tem o que por objetivo? Ela sanar todas as pendências. Ela trabalha em
acima de tudo que tem pendência nos órgãos municipais e estaduais. Ou seja, quando você, a maioria, vai construir uma casa, não faz um projeto do zero. Ou contrata somente uma arquiteta. Só um minutinho, Tati. Tem Tem alguém que está com o áudio ligado, acho que além de você. Pessoal, se alguém tiver com o áudio ligado, por favor, desligue o áudio, né? Deixa só a Tati falando, que daí a gente não tem ali... Certo, pode continuar, Tati. E o que é a regularização? Como eu estava falando, ela é a base que você tem para estar fazendo o quê? Toda a documentação do imóvel. Muitas das vezes, o proprietário não tem nem ciência do que precisa regularizar, que precisa fazer a documentação do imóvel. E é isso que a gente que trabalha na regularização de imóveis aplica. É incentivar e conscientizar as pessoas que contrato de compra e venda não é registro. E o que acontece? Quando a gente constrói uma casa, e muitas das vezes aqui, por exemplo, eu tiro por base pela região do Rio, Macaé, a maioria não tem documentação. É muito pouco quem começa do zero a documentação. Ou seja, fez o projeto, aprovou na prefeitura, tirou o alvará, e aí sim vai construir. Eles fazem o inverso, que é nessa área que a gente atua, que também é a parte de prefeitura, cartório, os órgãos municipais, que além da prefeitura tem postura, vigilância sanitária, meio ambiente, IPTU e o cadastro federal. Porque toda a construção, no momento que você constrói ela e ela está ligada no seu CPF, numa obra, automaticamente, quando você gera o IPTU, é notificado na Receita Federal. Então, ele sabe que você está construindo alguma coisa. E vai se passar 5, 6, 7, até 10 anos para você receber uma notificação. Mas quando ela vier, vai vir de competência desses anos todinho. Então, é um ponto muito importante a gente também ter consciência que precisa regularizar na Receita Federal. E o que a gente trabalha nessas documentações que a gente visualiza? São as escrituras, certidões, os documentos que o proprietário tem, muitas das vezes é só um documento de posse, é um documento de gaveta, que é aquele rascunho que fala, passei o imóvel por fulano de tal, que era primo, que era conhecido, e com isso vai fazendo o quê? Não vai registrando, não vai ter tirando ITBI. Quando você vai vender o imóvel, você se depara que está no nome do proprietário de mais de 10 anos atrás. E ele faleceu. E agora, o que fazer? Então, é esse trabalho que a gente fica o que realmente vendo minuciosamente qual o problema na documentação. Isso que é o trabalho da regularização de imóveis. E qual a importância dela? É ter o direito do imóvel. Você só tem o direito do imóvel quando você registra. O contrato de compra e venda não te dá o direito legal pelo imóvel. Você consegue entrar na justiça pelo uso capião, que é uma da regularização que a gente vai falar mais lá na frente, que é o quê? Que você tem a posse dele há mais de 10 anos, mas isso você precisa de procurar outras pessoas, ter realmente contato que afine que você estava ali, ter alguma prova, mas você só tem o direito do imóvel se você registra ele no cartório, faz a escritura do imóvel. E chega aqui para mim, muitos casos que eu falo, a gente tem que escutar as pessoas. Quando vem um cliente, onde você trabalha, você tem que escutar. Porque muitas das vezes o cliente chega para mim e fala, Tatiana, eu tenho meu imóvel registrado. Eu tenho um documento que ele está registrado. Eu falo, qual documento que eu tenho? Eu tenho um documento que ele está registrado. Eu falei, me manda. Quando ele me manda, eu tenho certeza, 99,9% não é a escritura. E nunca é a escritura. É sempre um contrato de compra e venda ou um contrato de posse. Então, ter o imóvel regularizado ou legalizado, regularizado é o ato de você regularizar o imóvel. Quando você regulariza ele, você tem ele legalizado. Então, a diferença na palavra regularizar é você fazer o processo. Legalizar é o que você tem depois do processo. Ter o direito do seu imóvel. Porque lá na frente, se o imóvel cair em inventário e você não regularizou ele lá atrás, ele vai estar por cartório e para a justiça no nome daquela pessoa lá de trás que comprou. Ele ainda não está no seu.
Aí você vai ter que fazer um processo judicial para estar conseguindo passar. Ter o direito de financiamento. A gente só consegue financiar imóvel, dependente do estado que a gente tiver, se ele tiver legalizado, se ele tiver registro, se ele tiver o projeto aprovado, se ele tiver a escritura, se ele tirou taxa de TBI. Com isso, se não tiver isso, não passa por nenhum dos bancos. Eles analisam banco Caixa, Bradesco, Banco do Brasil, sendo ele privado ou não, todos eles precisam saber que a documentação está em dia, senão não é aprovado o financiamento. Apartamento, principalmente. E a gente consegue a redução do IPTU. Se a gente tem um imóvel regularizado, quando a gente consegue ver a área, porque muitas das vezes o IPTU que é gerado, ele está inconforme. Ele é gerado pela área total do terreno. E com isso ele é cobrado um valor a mais por causa disso. E quando você legaliza, na maioria das vezes você consegue uma redução. Mas muitas das vezes, se você excede, toma todo o tamanho do terreno, tem mais de 3 pavimentos, ele vai sair realmente maior. Porém, ele vai estar correto, porque encontra-se muita divergência da metragem que está no IPTU, da metragem que está no projeto, da metragem que está no local existente. Então, essa diferença de metragem ocorre muito por conta disso, por causa dos imóveis não ser regularizados. Pode usar o imóvel como garantia. Se você for fazer um financiamento de carro, de casa, você consegue usar o imóvel como garantia se ele estiver todo legalizado, com a documentação em dia. Pode vender o imóvel de maneiras mais fáceis e aumenta o valor do imóvel. Quando você legaliza ele tem um aumento até de 30% acima do valor venal dele. Então, o imóvel legalizado, ele é significativo mais caro do que um que não é legalizado. Por quê? Se ele não está legalizado, a pessoa que comprar ele vai ter que fazer todo o processo, então ela vai gastar. E com isso, ele consegue o quê? Reduzir o valor, vai acabar sendo o quê? Bem mais barato para ele vender por conta disso. Mas se ele já está todo legalizado, ele consegue aumentar esse valor desse imóvel a 30% do mercado. Então, é uma das vantagens que tem em fazer a legalização. Quando é essencial? Abaixar o IPTU, que o IPTU é o Imposto Predial Territorial Urbano, ausência de documentação para vendas para financiamento, desvalorização do patrimônio, reforma, ampliação. A legalização não é somente quando a gente faz um imóvel do zero. Quando você tem um projeto aprovado e você mudou a metragem, você construiu mais um cômodo, quebrou mais uma parede, teve alguma modificação na área construída, o que seria a área construída? Seria toda a área que tem no projeto que foi feita a construção, que tem a porcentagem ali no terreno. Se aquela área de construção foi feita uma ampliação, ou uma reforma, ou uma demolição, tem que incluir no novo projeto de reforma, ou de acréscimo, se for um acréscimo, que seria a ampliação. Se foi demolição, tem que estar significando e mostrando no projeto que foi demolido. E como a gente mostra isso, Tatiana? No projeto, quando a gente tem um projeto, a gente visualiza. Vocês já chegaram na parte de projeto? Ainda não, vocês estão no segundo período, né? Aqui depende, Tati. Tem várias pessoas em vários semestres. Ah, entendi. Então, vou falar em geral. O projeto, o que acontece? Quando você tem um projeto, um arquitetônico, seria um projeto arquitetônico, aí você tem que finalizar. O vermelho sempre vai ser a construir, independente do estado que você tiver. Ele é legislativo, o NBR. Então, vai ser vermelho. O preto é o padrão, é o que já está construído, e o amarelo é o a demolir. Então, quando você coloca um quadro de cores, uma legenda, se você tem um projeto arquitetônico, você fez uma ampliação, você vai colocar o quê? Na parte vermelha o que você construiu e no amarelo o que você demoliu, que está no projeto antigo. Então, você fez uma modificação de projeto. Se tem uma modificação de projeto, de área construída, de parede, de janela, tirei a janela daqui, tampei e virei uma porta. Isso também entra. Então, tudo que você faz
faz de diferente, que mexe na área construída e nos cômodos, tem que entrar. Você tem que fazer um novo projeto mostrando esse ponto do que você fez. E principalmente, que é a emissão do alvará de funcionamento para empresas. Quando a gente tem uma legalização comercial, o ponto importante é para a emissão do alvará de funcionamento. Muitas cidades, eles não liberam o alvará provisório, somente o definitivo. Mas para você ter o definitivo, você tem que ter o projeto aprovado. Se você não tem um projeto aprovado, você não vai ter o definitivo. E muitas das vezes não tem nem o provisório. Aqui a gente tem o provisório, que é um ano. Então, a prefeitura daqui de Macaé, ela dá um ano para você se adequar. Se dentro desse um ano você não tiver protocolado nenhum projeto na Receita Federal, na prefeitura, vigilância sanitária, que entra por ser comercial, Tati, seu áudio ficou mutado. Ah, tá. Acho que eu apertei sem querer, na hora que eu estava mexendo com a cena. Quando a gente tem um alvará de funcionamento, dependendo, aqui na cidade, eu não sei onde eu parei, vou voltar da cidade. Aqui em Macaé, por exemplo, eles dão um ano para você fazer o processo. Se você não faz nesse um ano, vai vir uma multa. Na cidade do lado, por exemplo, que aqui é Rio das Ostras, dá uns 20 minutos de carro, já não aceita. Ele já tem que ser um alvará definitivo. Então, você tem que fazer o processo antes. Você não tem um ano, então você não vai conseguir o alvará de funcionamento. A maioria das empresas faz? Não. A maioria das empresas prefere esperar uma multa para poder correr atrás, aí tem que fazer em 30 dias, que não deveria. Por isso a conscientização é muito importante. E como trabalhar nessa área? O que a gente precisa para começar nessa área? Ter o criativo, cadastro municipal. Quando eu falo no cadastro municipal, dependendo da cidade que você tiver, porque tem cidade que você cadastra por ISS, ou seja, você paga para o município para você trabalhar. E é um valor fixo anual. Tem cidade que você paga por projeto. Se você vai protocolar um projeto nessa cidade, você vai pagar uma porcentagem em cima do projeto por você estar trabalhando ali. Aí você faz esse cadastro na prefeitura e você vai lá e consegue estar protocolando o processo. Isso depende de prefeitura para prefeitura. Aqui em Macaé, a gente paga um ano. Eu já sou cadastramento fixo aqui. Na Rio das Ostras, eu também faço serviço lá. Lá é por projeto. Então, cada projeto tem uma porcentagem em cima do valor da metragem. Então, como é feito esse cálculo? Cada cidade se chama URFI, que é a unidade de medida que eles calculam em cima de todos os valores de taxa deles. Aqui na cidade já está valendo 4,93. Em Rio das Ostras ela vale 4,50, que é na cidade do lado. Então, esse valor toda a cidade tem, que é o URFI. É um valor que a prefeitura usa para calcular em cima das taxas que geram IPTU. Todas as taxas que geram, eles usam através desse valor para fazer a multiplicação. Então, o que acontece? Nas cidades que não tem esse alvará fixo, se é alvará por projeto, esse valor é calculado em cima da metragem do projeto. Então, vai ser o valor que o profissional vai para estar atuando e fazendo exercício ali exercer daquele trabalho, vai ter que estar pagando para o município. Inscrição na prefeitura, que é muito importante. Saber desenvolver o projeto. Entender os padrões urbanísticos. O que são os padrões urbanísticos? Eles são as nossas legislações. Cada município tem a sua. É diferente de município para município. Lá, aqui, por exemplo, na capital do Rio, é completamente diferente daqui do interior. Do interior, sou da região dos lagos. Então, lá o processo é totalmente online. Aqui o processo é totalmente impresso. Aqui da cidade do lado já tem a diferença. Então, o código de obra, que é o padrão urbanístico, ele varia de cidade para cidade, de município para município. Porque tem a lei de afastamento. Aqui, por exemplo, a calçada é 1,50. O recuo de afastamento das casas de residência comercial aqui é 3 metros. Você não pode construir no terreno todo. Você tem 3 metros de afastamento da calçada principal,
1,5 de cada lado, e tem que deixar pelo menos 1,5 de fundo. Não pode colar, ou você cola só um lado e você deixa o outro lado. Então, tudo isso daí vai variando de cidade para cidade, que são os padrões urbanísticos. É pegar a lei orgânica, pegar a lei municipal, o código de obra da cidade, para você saber qual zona da cidade você pode construir. Dependendo do bairro, zona está ligada a bairro. Cada bairro da prefeitura, cada bairro no município tem uma zona. Essa zona é que identifica se ali pode ser construída algo comercial, industrial ou somente residência. Então, quando a gente vai fazer um projeto ou regularizar ele, a gente tem que saber se ali pode. Na maioria dos casos, não pode. Tem muitas coisas que a gente tem que conversar, tem que rever, tem que usar o endereço da rua de trás, tem que ver o endereço da frente. Aqui, por exemplo, tem muito isso. Atrás da rua pode, na frente já não pode um comércio, porque tem as ruas principais. Então, tudo isso tem que ser estudado na hora que a gente vai regularizar. Porque como eu vou regularizar uma casa num local que é completamente residencial? Não vai aprovar nunca. Vai cair em exigência e vai chegar num ponto da prefeitura que vai falar, não pode legalizar. E tem casos que a gente não vai conseguir legalizar, somente demolir. Então, tem ponto que a gente vai conseguir regularizar pela uma forma mais fácil, que é onde a prefeitura aceita você aprovar, pagando para ela, que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, e tem casos que realmente não vai ter como, vai ter que demolir, ou você vai ficar com o imóvel assim para sempre. Não é passível de legalização. Isso também pode acontecer. E presença nas redes sociais. Se você quer começar na carreira, é muito importante a gente estar buscando nas redes sociais. A gente tem hoje uma ferramenta que tem tudo. Então, está trazendo conhecimento, vê quem faz, vê quem trabalha. Se você que gosta de uma área, pegue quem trabalha nela para você começar a olhar como é que faz, começar a interagir, começar a ver. Isso é muito importante. Para você ver alguma referência e você pegar para você e colocar em prática. Porque aí você fala, eu tenho uma dúvida, mas ela já trabalha ali, que tal seguir ali, ver? Isso é muito importante. Porque hoje a gente tem muita coisa. Na minha época não tinha tanto. Mas hoje em dia a gente tem uma vasta oportunidade de trabalhar de áreas na construção civil. E ter isso de estar seguindo, acompanhando quem faz parte de uma área que você se interessa, é muito importante que você vai pegando os ganchos que ela faz, os desafios. Então, isso é bem interessante. E quais são os tipos da regularização? Tem o tipo comum, que é a obra finalizada sem engenheiro ou arquiteto com as documentações, porém dá para legalizar, está atendendo todos os padrões urbanísticos. Então, tá dentro, tem um afastamento, tem afastamento lateral, porém não tem documentação, mas foi construído ok. Essa é a melhor dos mundos. Tem muita dessa? Não, não tem. Essa é a minoria dos mundos aqui. Mas é a melhor que tem. Ou seja, está tudo ok, só faz o projeto, legaliza o documento e está tudo ótimo. Não tem muita dor de cabeça. E tem a regularização comercial. A regularização comercial, ela precisa da mesma documentação comum, porém de mais outras. O comércio, ele, na maioria dos casos, ele é alugado. Se ele é alugado, tem que ser pelo nome do proprietário do imóvel, nunca pela empresa. Aí tem que entrar um acordo para quem está alugando, para bater no aluguel, e aí vai depender de cliente para cliente para estar conversando a respeito disso. Daí é ele o cliente. A gente finaliza, você está de aluguel, então, não está regularizado. Se não está regularizado, você não vai conseguir documentação nenhuma. Então, isso aí é um ponto também de incentivar a pessoa a legalizar, principalmente ponto comercial. Porque falar, você tem um ponto comercial, mas não está legalizado. Se qualquer pessoa for alugar ali, vai ter que fazer. Ou não vai fazer. E com isso, o que precisa? A gente precisa do que mais na regularização comercial? Ela somente na prefeitura? Não. Ela na prefeitura é a parte de acessibilidade, que agora é lei federal. Toda regularização, todo comércio tem que seguir o projeto de acessibilidade. Dependente de seja um projeto novo ou de legalização, ele tem que ter um projeto de acessibilidade.
Se alguém quiser perguntar, tá? Se eu estiver falando rápido demais. Se o seu microfone está aberto. Nenhuma pergunta? Ninguém quer perguntar, não? Pode perguntar. Vamos lá. A regularização comercial, ela é o quê? A gente não somente na prefeitura com a parte arquitetônica, mas também com a acessibilidade e no corpo de bombeiro. Todo comércio precisa do corpo de bombeiro. Oi, pode falar. O Valmir quer fazer uma pergunta. Você vai mandar no chat e, Valmir, você vai abrir o microfone? Eu abri o microfone. Então, boa noite a todos. Assim, eu tô com uma pequena dúvida aqui. Eu fiz alguns imóveis aí, e um deles, antigamente cobrava-se por banheiro, né? De 1 a 2 banheiros, tal valor, e acima de tal banheiros, outro valor, né? E aí depois, agora, teve alteração, agora sobre a cobrança por cúbico, metro cúbico da área. Você sabe explicar se teve realmente essa alteração agora na cobrança da regulação do imóvel por cúbico ou por taxa de banheiro ainda? Depende do município. Isso daí não abriu para todos ainda, não. Alguns ainda tá por banheiro e alguns ainda foi mudado para metro cúbico, que seria metro cúbico do local de área molhada. Então, quando é área molhada, ele está incluindo banheiro e também, se tiver lavabo, ele inclui dentro, ele entra também. Mas aí depende do município. Tem que verificar se o município já aceitou. Na prefeitura, consegue informar, porque tem município que não entrou. Tá? Realmente, o banheiro ele conta por área molhada. Então, a área molhada, dependendo da área molhada, se tiver lavabo, eles já estão considerando como área molhada, e com isso acaba calculando em cima daquele URFI que eu falei, que é a multiplicação que faz. Então, teria que ver na sua prefeitura se ela já mudou para metro cúbico ou ainda está por área molhada. Depende muito de prefeitura para prefeitura. Aqui, por exemplo, no estado do Rio, não aceitaram. Tá, uma outra pergunta agora, rapidinho aqui. Então, aí, na época eu terminei um outro imóvel, aí eu fui lá e gerei a guia de pagamento. E não efetuei o pagamento dessa guia. Tinha ficado muito alto realmente essa guia. E aí eu deixei em aberto. Só que, porém, esse tempo eu consultei na Receita, ela está em dívida ativa ainda. Para eu poder regularizar meu imóvel, eu tenho medo de pagar essa guia juntamente a Receita, né? Ela é separada. Você tem que ver na prefeitura, tem um período que todas as prefeituras abrem, que ela consegue negociar essas dívidas ativas. Aqui se chama refim. No Rio, se chama decadência. Então, cada prefeitura vai chamar de um nome, mas você pode ir na prefeitura e perguntar se entrou no período de desconto de dívida ativa. Que dívida que entra para a regularização, porque aí você consegue abonar esse valor pelo menos pela metade, mas você vai ter que pagar. Então, eu vi que realmente o valor de juros e multas já estava bem alto, né? Aí eu fiquei sabendo que o governo federal tinha implantar essa normativa de descontos. Então, mas nesse caso, eu tenho que primeiro procurar a minha prefeitura para ver se já abriu essa negociação de débitos, então. Isso, tem que ver na prefeitura se já abriu, porque é pela prefeitura que você consegue fazer a solicitação. Então, para saber, é sempre ou no início do ano, a maioria é em março, abril, ou no final do ano, a partir de finalzinho de setembro, outubro, novembro. Só que esse ano é ano eleitoral. Muitas das prefeituras não estão abrindo esse ano. Aqui no estado do Rio vai abrir só ano que vem. Provavelmente isso é no Brasil inteiro. Por ser ano eleitoral, eles não fazem. Ah, então tá bom. Muito obrigado por essa dúvida aí. O Sábio perguntou no chat se pode vender ou financiar um imóvel que não está regulado. Não, o banco não aceita. Vender só se for de boa que a pessoa tiver dinheiro para pagar na hora, mas financiado, parcelado pelo banco certinho, não aceita. Banco nenhum aceita.
Foi. Não tem nada. Vamos lá. A comercial, quando estava falando, tem um bombeiro, aí tem a isenção, que é quando você, dependendo do bombeiro, dependendo da atividade que está no seu CNPJ, você cai no simplificado, vai depender do estado, alguns é CA, CLCB, mas no resumo vai significar a mesma coisa, só muda a sigla. Simplificado é atividade de baixo risco, então ele vai cair direto, o projeto é o básico do básico, e aí tem, além do simplificado que você faz direto, esse é o mais rápido que a prova em 30 dias, até menos, e depois disso vai ser o projeto de bombeiro normal. A comercial precisa, muitas das vezes cai na dispensa de regularização no meio ambiente, que é quando ele também é uma atividade de baixo risco, não tem risco de derramamento de óleo, não tem área de contaminação, então você acaba indo pelo INEA. O INEA é o federal, ele abrange o Brasil inteiro, ele é estadual, ele é nível nacional, então a legislação do município, tem a legislação do município ambiental e tem a do INEA, que sobrepõe sempre a ambiental. O INEA sempre vai sobrepor a legislação municipal. Você obedece a municipal, depois vem a federal. Então, ele abrange o Brasil inteiro. Então, o INEA sempre vai estar acima. Se acontecer algum ponto, eu falo assim, porque o meio ambiente, eu falo que é o único órgão aqui da prefeitura que prende. Esse realmente prende. Se você tem alguma dívida no meio ambiente, foi derramamento, você vai preso. Isso é fato. É o único dos órgãos que realmente prende imediato. Ele não dá a multa somente, ele leva preso. Aqui, teve um exemplo no mês passado. Aqui em Macaé, não sei se vocês conhecem, aqui é tido como a cidade do petróleo. Então, tem muita empresa, muita indústria. E teve uma empresa muito conhecida, era de pressão, alta pressão, né? De mangueira, teste hidrostático, e foi denunciada no meio ambiente. Denunciaram com foto, mostrando que estava inapropriado, derramamento de óleo. Foram lá, apreenderam, fecharam a empresa. E no dia seguinte, o dono da empresa, porque quem vai preso nunca é primeiro dono, né? É quem está ali na hora, gerente, tudo. Ele foi tentar abrir a empresa. Foi lá, o INEA estava lá na porta e levou preso. Então, ele realmente funciona. O meio ambiente, ele leva preso, ele não multa imediatamente, ele apreende no ato. Foi denúncia, dependendo do tamanho que tiver afetando o meio ambiente, você vai preso até negociar, fazer todo o processo, mas ele leva preso sim. E o comercial, ele pede meio ambiente, vigilância sanitária. Vigilância sanitária também precisa de projeto, que é o básico, é onde a gente mostra o layout da empresa, e é onde vai ficar área molhada, que é hospital, farmácia, onde fica remédio, onde fica a zona de risco, tudo isso tem que estar mostrando na vigilância sanitária. E ele só é liberado depois da vistoria. Que aí a gente tem o certificado simplificado, o assistido, que é quando eles vão vistoriar, e a gente tem tudo isso na comercial. A comercial é bem mais complexa, porque ela abrange todas as áreas da regularização, que a residencial não abrange. Antes de você continuar, o Sávio perguntou e falou assim: eu entendo que existem demandas distintas na regularização de imóveis, mas quais seriam as demandas mais recorrentes e quais os tempos médios de resolução? Mais recorrente. Aqui, por exemplo, eu tenho meio a meio. Eu tenho, no meu escritório, é 50% residencial e 50% comercial. Porque aqui o índice de indústria é muito grande. Mas se você numa área que tem tem mais comércio, vai ser muito mais residencial. O prazo médio que tem aqui de uma legalização são 12 meses. 12 meses para você aprovar uma legalização. Residencial. Comercial, 12 meses a 12 meses e meio. Dependendo. Tem comercial que leva 2 anos, 2 a 3 anos, se for o licenciamento completo. Por quê? Para você aprovar no meio ambiente, tem que aprovar na prefeitura primeiro. Aí, primeiro a prefeitura que levou 1 ano. Aí, depois vai para o meio ambiente. Depois vai para a vigilância sanitária. O Corpo de Bombeiro é o único que ele faz em paralelo de todos eles. Ele independe da prefeitura, independe da vigilância sanitária.
independe do meio ambiente, eles têm o seu projeto, o seu processo aprovado em 60 dias, o Corpo de Bombeiro, mas a prefeitura não, ela demora a cerca de 1 ano a 2 anos, dependendo se for comercial ou se for residencial. Mais uma pergunta do Marcos agora. Pela sua experiência, consegue estimar um percentual de imóveis regularizados e os irregulares? Como você avalia a lei do REURB? Então, se for em nível nacional a gente tem cerca de 75% dos imóveis irregulares em todo o país. É muito grande a demanda. A maioria dos imóveis são irregulares. Então, tem um mercado muito grande. É muito pouco. Aqui, se for na cidade, aqui, por exemplo, é cerca de 20% dos imóveis são legalizados. Por quê? Somente aqueles que é construído dentro de condomínio, porque o condomínio ele já exige ele estar iniciando correto. Fora isso, nenhum outro é feito. Só é feito porque a maioria só me procura quando quer vender o imóvel, está com o cliente na porta para vender, aí chega lá no escritório, Tatiana, eu quero vender, o cliente está ali. Aí eu olho para ele e falei, não vai vender agora, vai levar 1 ano para você vender. Por isso que eu falo, se a pessoa está com documentação atrasada, está errada, você tem 1 ano, não adianta. A prefeitura, é muito raro os casos. Se for uma residência, eu falo que é residência simples, que é aquela, tipo Minha Casa Minha Vida, que é um quarto, cozinha, banheiro, térreo, não tem área de lazer, não tem nada, bem básico. Essa você consegue aprovar em 6, 7 meses. Mas a maioria que é legalizada é 2 pavimentos, 3 pavimentos, com pé direito alto, aí bota uma escada toda errada. Esse daí é de 1 ano ou mais. E qual foi a outra pergunta que você falou sobre? Sobre a lei do REURB. A lei do REURB. Eu acho bem interessante, porque aqui em Macaé não tem, mas tem em Rio das Ostras, foi o tema do meu TCC. O REURB, aí eu fiz do município vizinho. Ele é muito interessante, porque ele incentiva a legalização, ou seja, da prefeitura mesmo, o parcelamento de terra, o parcelamento de solo, já faz isso. A gente fez a lei do REURB num bairro daqui de Rio das Ostras, que ele foi completamente invadido, ou seja, tinha terreno que tinha 3x3, dependendo, tinha 5 de frente, 20 de lado, e era uma coisa desorganizada, danada, não tinha como passar esgoto, porque foram invadindo, botaram no meio. Para fazer rua, foi um Deus nos acuda. Mas esse processo que a gente fez do projeto, foi bom que organizou o bairro, e com isso criou ruas, a prefeitura aceitou, está fazendo agora, o nosso TCC foi aceito, foi o meu e da Luciana, eles pegaram como um projeto, e estão fazendo isso no bairro através do REURB, que é a lei de parcelamento do solo. Então, consegue sim fazer, e isso é bom incentivo para a pessoa estar regularizando, estar arrecadando principalmente. O município, é bom para o município legalizar, porque ele acaba arrecadando dos imóveis que ele não arrecada. E muitas das vezes o proprietário está pagando bem mais do que ele deveria. Isso acontece muito. Bom? Muito obrigada. Nada. Os outros tipos. A lei é que a regularização por anistia ou mais-valia. Aqui a gente se chama mais-valia, porém a maioria dos estados é anistia, que é a lei do município de perdão. Ou seja, o município te perdoa por ter feito errado. Fala, olha, você construiu errado, mas eu vou te dar um perdão. Você paga tanto por cento que eu vou aprovar. Porém, dentro dessa lei, tem os padrões que devem ser atendidos. Se o seu projeto, a sua casa, estiver completamente fora até desses padrões, ela não vai regularizar. Por dinheiro nenhum. Não vai. Vai receber a cartinha de ato de infração, de demolição ou de permanecer com o imóvel assim. Porém, tem que dar, você fala, muitas das vezes fala, eu vou construir de qualquer jeito, e quando chegar a anistia, eu vou conseguir regularizar. Não, não é sempre assim. Tem casos que eu já peguei que não passou nem pela anistia. E saiu um dinheiro caro, eu acho que deu 150 mil para a pessoa pagar. Porém, estava totalmente errado. A prefeitura não aceitou.
Regularização de engenho e publicidade. Engenho e publicidade são as propagandas que a gente vê. Esses totem, placa, aquela letreiro que a gente vê nas lojas, tudo aquilo precisa de uma regularização. Qual seria? Seria o projetinho da placa, entrar com uma RT referente ao tamanho, se ela é luminosa, especificação do material. Isso é feito na prefeitura, porém é o setor de urbanismo, que é onde cuida da parte visual da cidade. Porque tem local que determinada placa não pode. É multa, ou seja, passa o setor de postura, multa por estar uma placa indesejada, e com isso a pessoa tem que fazer a legalização do engenho publicidade, que são as placas, que é a regularização visual, ou seja, o município tem um padrão de visual de placa, dependendo, não pode colocar. Então, tudo isso também tem essas outras áreas. Retificação de registro imobiliário. São as retificações diárias. O que seriam essas retificações diárias? Principalmente se a gente tem uma área que ela está no PTU diferente do que está no contrato de compra e venda ou na escritura. Vamos dizer que é o contrato de compra e venda porque a pessoa ainda não regularizou. Aí você tem uma área diferente, divergente do IPTU. Você faz o quê? Uma retificação de registro imobiliário, que é a retificação diária. Ah, mas Tatiana, mas é só ir lá, chega lá, olha, eu vim aqui e eu quero fazer uma retificação diária da minha casa, porque está errado. Não, não é assim. A prefeitura não aceita assim. Você tem que fazer um projeto, tem que mostrar que a área que está ali está errada, ou seja, fazendo somatório das áreas, um projeto completo, mostrando as áreas da construção, o que está construído, o que não está, e assim apresentar na prefeitura, vão fazer uma vistoria para ver e comparar se realmente está errado ou não está. Então, para fazer essa retificação, tem que ter conferido realmente se está errada, porque se você vai e não está errada, você ainda pode sofrer uma multa. Tem essa mão de via dupla. Tati, o Paulo perguntou, em relação ao desenvolvimento de projeto para regularização de imóvel, você em algum momento teve dificuldade nas elaborações dos mesmos? Pois sabemos que os arquitetos tiram de letra em criar projeto. Já para nós, futuros engenheiros, é mais para executar projetos. Talvez tenhamos mais dificuldade em elaborá-los? Tem. Eu tive, sim, no início, eu tive que fazer curso por fora, se especializar, porque isso não é muito do que a gente faz muito, a gente vê muita parte na engenharia, a parte de resolver o problema, de fazer o projeto, isso a gente entende muito. Os arquitetos, realmente, para isso, eles fazem aquele arquitetônico, mas o bom da regularização é que ele não precisa ser aquele arquitetônico detalhado, com a fachada pintada, com o tipo de tijolo, com o tipo de telha. Isso, para regularização, a gente não usa. Ele é bem mais simples do que um projeto arquitetônico. Você precisa da fachada, dos cortes, mas é tudo em linha. Não precisa botar nada em 3D, não precisa botar cor de nada, não precisa especificar o material. Então, ele fica, além de ter uma dificuldade, mas ele é um pouco mais simples do que o arquitetônico que você faz para execução. Ele consegue ser um pouco mais simples, você não precisa de tantas características como eu vou falar, arquitetônicas, mas de interior, de detalhe. Isso a prefeitura não conta. Para a legalização, ele quer ver a área, o afastamento e os recursos. Isso sim, o corte e o caimento do telhado. Para a regularização, é esse tipo de projeto que eles querem. O Marcos perguntou também qual é a tolerância em percentual de área em sua região. É necessário retificar a área. Existe legislação vigente para a fundamentação das retificações? Sim, toda a legislação a gente tem que ver pelo Código de Obra ou lei urbanística, que é as duas leis que ela abrange a porcentagem. Aqui, por exemplo, a gente consegue construir até 80% total do terreno, a gente consegue usar. Tem que ter uma margem de permeabilização de 5%. Então, eu acredito que varia muito pouco de região para região. Mas essa tolerância é quase meio básica, que a gente precisa dos afastamentos. O afastamento que muda muito, mas a porcentagem de tolerância
é 5% de impermeabilização, tem que ter área impermeável. Se não tem, vai quebrar e vai colocar. Então, no contexto, a gente vê tudo sempre pelo Código de Obra e a lei urbanística, que aí lá diz exatamente a porcentagem que precisa para cada município. Obrigada, Tati. Oi? Nada. E a gente também tem o direito de laje. E o que é o direito de laje? Cada residência, quando você regulariza ela, você tem o registro dela, tem uma matrícula, que ela é a principal. Você tem uma casa, ela vai ser a matrícula principal. O direito de laje, você casou, tá? Ah, mãe, eu quero morar na sua casa. Sua mãe vai lá, ah, filha, constrói aqui em cima. Você construiu aqui em cima. Porém, tudo vai estar ligado à matrícula principal, que é a da casa da sua mãe. Se algo acontecer, tudo vai estar no nome da sua mãe, ok? Porém, quando você dá o direito de laje, quando você cede a sua laje, essa parte de cima passa a ser sua. Você cedeu ela no cartório, registrando que você deu esse direito de laje para sua filha. Porém, a matrícula principal sempre vai ser a da casa da sua mãe. Ela vai estar vinculada à sua. Então, você vai ter um IPTU separado, uma matrícula separada. Aí a diferença é a matrícula B, matrícula C, que aí varia com as nomenclaturas. Então, o direito de laje, você consegue vender a parte de cima separadamente, do momento que tem o direito de laje. Ela separa da parte de cima. Porém, a matrícula principal sempre vai ser a matrícula mãe, com os seus adjacentes. Aí você fala, ah, Tatiana, mas eu quero dar o direito de laje do terceiro pavimento. Pode? Não, não pode. Para você dar o direito de laje do terceiro pavimento, que seria da sua casa, a da sua mãe também tem que ser autorizada. Porque aí seria ela ligada na outra, ou seja, seria a matrícula principal, matrícula A e matrícula B, com um vínculo na matrícula principal. Então, o direito de laje é uma forma de segurança também que você está passando, que isso serve na parte de inventário, de documentação. Você consegue ter o registro IPTU separado da sua casa. E temos o uso capião. O que é o uso capião? Ele é quando você só tem um documento de posse e você mora mais de 10 anos no local. 10 a 15 anos. Aí a gente consegue, por meio de comprovação de pedido de luz, de pedido de água, e você morava ali. Mas aí, para fazer o uso capião, tem que ser pelo cartório, que é o extrajudicial, ou pela justiça, que é o judicial. Todo uso capião precisa de um advogado. A gente, como engenheiro, faz somente o projeto e o relatório, que é o memorial descritivo, que é onde tem aquela parte que vocês vão estudar ou com alguém, dependendo do período, já estudou, que fala para que estudar a azimuth. Isso você vai usar no uso capião. A parte de longitude, latitude, isso daí, para o uso capião, você tem que saber isso. Saber diminuir o azimuth, para que é, como colocar, você vai ver exatamente isso utilizando no uso capião. Então, a gente tem vários outros tipos, dependendo do período que a pessoa está ali. Tem de 15 anos, de 20 anos, mas aí varia mais para a parte da advocacia. O nosso seria o projeto e o memorial descritivo, que é a parte da engenharia. Tanto para extrajudicial ou judicial, que é o direto na justiça. Tati, o Marcelo perguntou: para a retificação de área, se eu já tenho um projeto aprovado na prefeitura, é necessário ter um novo projeto? Ter uma nova aprovação? Depende. Se ele fez alguma modificação, não. Se ele fez modificação, aí sim ele vai precisar acrescentar no projeto novo a modificação que ele fez. Se não tem e está igual como está lá no projeto aprovado, não precisa. Obrigada, Tati. Nada? Como saber se o imóvel está irregular? Essa é a pergunta que a gente sempre chega, quando chega um cliente, como eu vou saber se o imóvel está irregular ou não está? A gente tem que deixar, a primeira etapa é deixar o cliente falar. Ele tem que falar
tudo o que ele acha do imóvel. E através do que ele está falando, você fazer pergunta. Porque muitas das vezes o que ele fala nunca é o que está de verdade. É o que ele acha que está. 99% das vezes. Fala que tem documento. Eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei o que. Aí você vai ouvindo. Documentação, eu tenho IPTU. Todo mundo acha que tem IPTU, o imóvel está regularizado. Não, não está. IPTU não interfere do imóvel regularizado. Você pode ter IPTU e sua casa não está regularizada. Porque o IPTU ele é calculado e feito através de satélites de drone. Que a prefeitura calcula essa área e coloca no seu lançamento do IPTU. Por isso, muitas das vezes, o IPTU vai estar divergente da área real. Ou seja, você vai pagar sempre mais. Ou, às vezes, calcula errado e paga menos. Teve um caso que eu peguei aqui, que a prefeitura estava cobrando um valor do IPTU alto, cerca de 20 metros quadrados a mais. Aí a pessoa chegou para mim, comecei a olhar. Só que aí, o que eu fiz? Calculei a área, falei, gente, o projeto tá certo, tá tudo certo. Fui pegar as fotos do Google, do georreferenciamento. Aí, do momento que mudou o IPTU dela, foi de 10 anos atrás. Eu peguei 10 anos atrás e comecei a olhar o georreferenciamento. Tinha 2 árvores do lado, dando sombra. E aquelas grandonas. Então, o IPTU, a prefeitura pegou aquela árvore como se fosse telhado. E por isso estava cobrando a mais no IPTU. Calculando aquela área quadrada. Então, isso pode acontecer muitas das vezes. Por uma sombra. No momento da passando a sombra, calcula como área e vai contar como telhado. Então, por isso é muito importante, gente, deixar o cliente falar e perguntar. Solicitar a matrícula do imóvel. Através da matrícula do imóvel, a gente consegue ver todo o histórico dele. Tatiana, o cliente não sabe a matrícula dele. Vamos tirar uma ONU real. O que é uma ONU? É um documento no cartório que você chega e fala, eu quero tirar uma ONU reais. Ele vai ver todo o histórico. Você somente precisa do nome completo da pessoa, do endereço ou do IPTU. Se tem IPTU é mais fácil. Se não tem, vai pelo nome completo e pelo endereço. Muitas das vezes, pelo nome, não vai estar no nome da pessoa, vai estar pro nome daquele lá de trás. Então, pelo endereço, eles conseguem buscar. Que é onde vai te mostrar se já foi feita matrícula, se tem registro, se não tem, todo o histórico. Depois, o que a gente vai fazer? Escutamos o cliente, vimos a documentação, solicitamos a matrícula, vimos a matrícula e agora a gente vai ver os padrões urbanísticos. Para a gente saber se o que está ali é o que a prefeitura pede, ou se pelo menos parte dele. E a gente consegue fazer o quê? Uma regularização. Aí a gente vai saber qual tipo de regularização a gente vai fazer através disso. Porque dependendo do que ele está ali, como ele atende os padrões urbanísticos, vai ser a regularização que a gente vai fazer. Muitas das vezes pode ser a comum, outras vezes não vai poder. Dependendo do documento, vai fazer uso do capião, aí você sabe que precisa de advogado. Então, dependendo do que vai constar ali na documentação, vai ser a regularização que você vai seguir. Histórico do imóvel. Perguntar, pegar todo o histórico que tem de IPTU, o histórico que teve de notificação, se recebeu alguma notificação, o registro dele. Então, tudo isso é muito importante para você saber pelo que o imóvel passou. Muitas das vezes já chegou cliente aqui para mim falando, para fazer um acréscimo, foi lá na Rio das Ostras. Tatiana, eu tenho um acréscimo, é somente aquela parte ali de trás. Eu falei, tem um projeto aprovado? Tem um projeto sim, da parte da frente. Aí me passa o número dele, não tem o número. Aí tá. Passa IPTU. Aí peguei IPTU, fui já, joguei nada, não constava nada. Aí ele tinha a documentação de compra e venda. Aí, com a documentação de compra e venda, eu joguei no nome do outro comprador, do outro vendedor que vendeu para ele, o CPF dele, que a gente consegue consultar pelo município, pela prefeitura. Estava no nome do outro ainda. E o projeto que tinha aprovado era metade da casa do que existia, ou seja, estava completamente errado. Então, por isso é muito importante a gente pedir a documentação. A gente, antes de passar o valor, antes de fechar contrato, a gente tem que ver isso. Porque se a gente não vê a documentação, como a gente vai saber o que a gente vai encontrar lá na frente?
se tal não está aprovado. Se você passa um preço por um valor só de acréscimo, e daqui a pouco você descobre que tem que fazer o projeto todo. Olha a dor de cabeça. Você não vai chegar e vai falar, cobrei errado. O cliente vai falar, o problema foi que você cobrou errado. Você cobrou, vou fazer para esse valor. Então, isso a gente tem que fazer essa análise antes. Essa análise é crucial para tudo que a gente vai fazer na regularização. Pelo valor que vai cobrar, pelo tempo que vai demorar, pelo processo que você vai ter que procurar. Tem um cliente meu que ele simplesmente não tinha nada, nenhuma documentação. Ele chegou para mim, foi embora para Portugal, me indicaram, ele chegou, Tatiana, eu preciso regularizar meu imóvel que eu quero vender. Porém, quando eu me mudei para Portugal, eu não trouxe nada, eu não tenho uma documentação do imóvel. Aí eu fiz o quê? O retrocesso. Eu tive que procurar a prefeitura, procurar cartório, procurar a Caixa, porque ele tinha comprado um imóvel financiado, para mim estar conseguindo algum documento para que eu possa pesquisar na prefeitura e achar um projeto. Só isso eu levei 6 meses para conseguir alguma documentação. Mas eu consegui todas as documentações dele em 6 meses. Mas foram 6 meses já, um processo de regularização que é 1 ano, 6 meses eu perdi só procurando documento. Então vai ser mais 1 ano daqui para frente. Então isso a gente tem que ver. Como está a documentação? A documentação é muito importante. Ele é o histórico do imóvel. Tati, o Marcos fez 3 perguntas. A diferença entre a existente em loco e o registrado em cartório. Qual o percentual que é aceitável e suas diferenças? Quando devo atualizar o memorial descritivo para retificação junto ao cartório? Existe uma legislação aplicável a estas situações? Repete a primeira, calma. A diferença entre a área existente em loco e o registrado em cartório. Qual o percentual que é aceitável e suas diferenças? Então, se está diferente, não é aceitável. Tem que estar igual. A registrada no cartório tem que estar igual com a registrada no projeto. Se está diferente, não foi averbado. Então, você vai fazer a averbação da metragem que está diferente. Se lá está batendo 117 metros quadrados no cartório e na prefeitura está custando 159 metros quadrados, está divergente. Você vai ter que analisar o processo e ver aonde está o erro, o que não foi averbado. Foi somente o cartório que não foi averbado? O projeto que está no cartório que foi averbado está diferente da metragem? Não é o mesmo que está aprovado? Então, você vai ter que solicitar uma averbação no cartório para estar atualizando do cartório. Então, mas os dois têm que bater. Prefeitura e cartório, a metragem tem que bater. Porque se for vender financiado, a Caixa ou qualquer outro banco vai pedir o quê? A documentação. E vão comparar as metragens. Se tiver errada, vai ter que corrigir. Qual outra? Quando devo atualizar o memorial descritivo para retificação junto ao cartório? O memorial descritivo junto ao cartório, se tem alguma divergência, o ideal é imediatamente. Muitas das vezes acontece, a pessoa espera vender, que apareceu um comprador para poder pegar e ir lá fazer. E só no cartório leva em torno de 30 dias para estar fazendo essa troca, essa transferência, se for somente no cartório. Se demandar da prefeitura, esquece. Vai ser uns 6 meses, mais os 30 do cartório. Então, se você detectou que tem uma divergência, o ideal é fazer imediatamente. Porém, você tem que separar um valor para isso, porque o cartório sempre é mais caro. Você paga um valor para fazer a averbação. A averbação aqui em torno, por exemplo, aqui está R$ 1.900 para fazer uma averbação de uma área. Então, você já vai preparando o bolso. Vai lá, consulta, vê quanto precisa, se for o seu. Se for do cliente, você faz mais ou menos um valor, passa para ele, né? Verifica. Eu sempre verifico no cartório quanto é que é, porque cartório muda de mês em mês. Um mês você vai lá, tá um preço, daqui a pouco vai estar um preço completamente diferente. Eles aumentam muito rápido. O cartório é pior que a prefeitura. Eles aumentam o valor bem rápido. E a taxa dele anual não é de 5%, não. É 20%, 30% de aumento. É completamente diferente. Então, se você fez um orçamento e passou um valor do ano passado, com certeza essa taxa que você vai precisar tirar já está completamente diferente esse ano.
Então, se você detectou um problema, o ideal é ir fazer o mais rápido possível para corrigir. Não pode? Junta o dinheiro que precisa e corrige. Não esperar aparecer um comprador. Não esperar o momento que vai precisar do imóvel e estar aquilo documentado para você fazer. Porque nesse momento é o que sempre vai demorar. O Marcos complementou a primeira pergunta. Ele falou que é o perímetro do lote divergente do registrado com o existente. Seria a mesma coisa? O perímetro do lote você tem que ver tá divergente no cartório. Né, Marcos? Se você quiser falar comigo? Acho que ele vai mandar no chat. Se tiver o perímetro divergente do cartório, isso. Então, se o perímetro do lote está divergente do cartório, você vai fazer um croquis do lote, da área que está do lote, ver no IPTU se está batendo a mesma metragem e fazer a correção no cartório. Mas o cartório vai pedir um croquis, não vai pedir um projeto aprovado, porque é o lote, não tem residência, não é o residente, somente a metragem, o perímetro do lote. Confere se está no IPTU. Se estiver batendo com o do IPTU, melhor ainda, porque você tem uma comprovação do IPTU. Se não, você vai pedir uma retificação no cartório, eles vão pedir uma solicitação para ir lá medir, para conferir, e você vai ter que atualizar também o IPTU se tiver divergente. Mas se for o perímetro, somente um rascunho mostrando a geolocalização, seria uma planta A3, uma geolocalização do lote, aí você vai desenhar, né, marcar, e fazer a parte do perímetro do lote, entregar no cartório e pedir alteração. Aí, se for no IPTU, a mesma coisa, porque só é lote, não tem residência. Se for residencial, se fosse a residência, tem que estar aprovado, porque lote eles não aprovam. Lote é como se fosse lote. Você consegue provar no cartório, levando também a planta genérica da prefeitura. O que seria a planta genérica na prefeitura? É onde é a divisão dos loteamentos. Toda a prefeitura tem, eu não sei se chama o mesmo nome, mas você pode chegar na prefeitura e pedir, eu quero ver a planta dos loteamentos. Aí você vai pedir da sua área, você tira uma foto ou você pede para tirar uma cópia. Aqui a gente não consegue sair para levar um do projeto se não for o nosso. Se você não for responsável técnico ou tiver uma procuração. Então, nesse caso aqui, só daria para mim tirar a foto. Mas aí, se der, você tira. Que aí você vai ver exatamente o perímetro que está marcando ali. Então, você tem como comprovar para o cartório que está errado. Então, você tem algo plausível, que é a referência da prefeitura por cartório. Não é somente o que você está achando. Você consegue comprovar mais rápido. Falei rápido para entender. Aí entendeu. Aí tem mais uma ali que ele perguntou. Existe uma legislação aplicável a essas situações? Nessa de perímetro, não tem. De perímetro, não, porque se trata de lote. A prefeitura gera somente legislação referente à residência. Lote é conforme a demarcação da prefeitura, que é essa planta genérica. Então, a legislação você não vai ter. Porém, você vai ter a prova que essa planta genérica é aprovada pela prefeitura. Então, você consegue, com base nisso, argumentar. Talvez tenha, dependendo, aqui, eu estou falando por aqui não tem nenhuma que fale exatamente de lote, eles falam de perímetro urbano. Mas, porém, na legislação na lei orgânica, toda a lei orgânica da cidade, ele fala atestada. Atestada é o tamanho da frente do lote. Então, ele sinaliza a atestada mínima e máxima. Isso sim, mas não referente a perímetro. E referente à obra, vamos dizer assim, tem alguma... A obra seria o Código de Obra da cidade, a Lei de Zoneamento e a Lei Urbanística. São 3. Essa daí é referente à residência, tem tudo. Banheiro, mínimo, parte de quarto. Acho que ele manda mais uma coisa que apareceu aqui. Ele falou que em alguns lugares identifica como projeto urbanístico. Isso, dependendo do nome, exatamente. Aí você consegue ver que é o tamanho do quarto mínimo. Aqui, por exemplo, tem que ter um mínimo de um quarto, é 3x3. Se fizer menor, já sabe que vai para regularização. E se não tiver ventilação, então tudo isso você consegue ver no parâmetro urbanístico ou de projeto urbanístico. Sempre que tem voltado a urbanismo,
se trata a projeto. A lei orgânica se trata sempre a afastamento. Então, você consegue ver nesses três, né? Zoneamento também. Oi? Estudo de caso. Esse aqui é um estudo de caso que eu trouxe real, meu, só mudei alguns nomes. O que seria? Era uma vez Dona Carla, uma cliente que precisava vender a casa, mas não tinha documentação que comprovasse a propriedade do imóvel. Então, a gente já sabe que ela não tem uma documentação. O que a gente precisa fazer nesse caso? Analisar se existe algum documento comprobatório. Ela não tem nada. Foi do caso do cliente meu que eu falei. Então, onde eu vou começar a procurar? Vou na prefeitura procurar pelo CPF, para ver se tem alguma coisa no CPF dela, pelo endereço da casa. E com isso a gente vai. Pelo IPTU, até achar com quem está o nome, se tem alguma coisa. E a gente busca o quê? No cartório uma ônus, a gente consegue tirar pelo endereço, para saber se tem alguma coisa, se teve alguma coisa. Em muitos dos casos, a gente vai precisar do quê? Parceria com advogado especialista em direito imobiliário, que é o caso, aqui, por exemplo, a gente identificou que ela não tem nenhum documento. E no cartório também a gente não viu nenhum documento, ou seja, não tem nada que prove que a casa é dela, estava em nome de terceiro. Ou seja, a gente descobriu que no cartório, a ONU que a gente tirou, estava no nome lá de trás que tinha vendido para ela, porém ela nem compra e venda tinha. Então, ela seria o quê? Um contrato de posse. Um contrato de posse a gente vê pelo quê? Pelo uso capião. Então, se a pessoa não tem documento, o nome que a gente achou em algum documento não tem referência a nenhuma proprietária atual, é uso capião. Como a gente consegue fazer uso capião? Primeiro, a gente precisa de um advogado. Isso é fato, a gente precisa ter um advogado envolvido. Porque somente um advogado pode dar entrada. A gente, como engenheiro, a gente faz projeto, faz tudo, porém a nossa a petição não é aceita por sermos engenheiros. Você pode até montar a petição, mas precisa de um advogado para dar entrada. A gente vai precisar de um advogado. Vamos precisar o quê? De uma topografia do local. Por que uma topografia? Porque a gente precisa saber os parâmetros de longitudinal, onde é que estão as coordenadas. Então, a gente precisa saber de nivelamento. Como é que tem? Então, a gente vai precisar de uma topografia. E a gente vai fazer o quê? Um levantamento altimétrico, que é onde a gente usa o quê? O azimuth, para a gente saber como é que está o local. A gente vai fazer o que depois disso? A gente viu o terreno, fizemos a topografia do terreno, achamos azimuth, fizemos a longitude, o grau dele, sabemos tudo que a gente precisa do terreno. Agora a gente vai para onde? Para a edificação. Então, a gente vai primeiro ter que ir fazer um levantamento, é tirar todas as medidas. Todas as medidas são todas as medidas. Se a gente chegou numa residência, temos frente, do portão até a casa, vai ser do portão até a casa. Dos lados, lateral. Então, tudo a gente vai precisar tirar as medidas de todos os cômodos da janela, a altura da janela, a altura da porta, a largura da porta. São todos os cômodos e todos os ambientes temos que tirar as medidas. O pé direito, se tem 2 andares, qual o tamanho do patamar da escada, qual a largura dos degraus, quantos degraus tem que estar tudo batendo, não pode estar divergente. E a responsabilidade técnica, que é a nossa RT. Aí agora, com a matrícula em mão, iniciar a regularização da edificação. Ou seja, isso aqui a gente fez para solicitar o registro no cartório. Registrou no cartório, a casa não está aprovada. Ela está registrada no cartório. Porque a gente registrou o uso capião. Aí agora a gente precisa fazer o quê? Aprovar o projeto. Então, com a matrícula em mão, iniciar a regularização. Esse momento é o único processo que o cartório aceita fazer sem a regularização primeiro da casa, porque você não tem documentação. Então, você vai fazer o quê? O processo inverso da regularização normal, que é a prefeitura-cartório. Esse uso capião é cartório-prefeitura. É o contrário.
Vamos fazer o quê? Fazer a vistoria do imóvel. Você já fez, já tirou as medidas. Analisar a documentação do proprietário. Agora temos uma documentação. Comparar para ver se está tudo certo. Passar a proposta, fazer o contrato, né, que é muito importante. Montar uma pasta com uma cópia da matrícula atualizada no cartório de imóveis, IPTU e documentos do proprietário. Por que isso? Porque a gente vai precisar alterar na prefeitura e também no IPTU. E no cartório, depois disso, a gente vai precisar voltar no cartório para o quê? Fazer a verbação da casa que a gente está regularizando. Porque aqui a gente fez o quê? Notificou a parte que existe um imóvel ali e tem uma edificação. A gente colocou isso para cartório para ele poder dar para a gente uma matrícula, porque ela não tinha documento nenhum e nem contrato de compra e venda. Então, ela só tinha posse do imóvel. A gente precisou primeiro ir no cartório, fazer toda a documentação por uso capião, que é o único que é inverso. Aí, agora sim a gente vai entrar. Mas aí a gente vai precisar depois voltar lá nele, porque agora a gente vai regularizar a casa que está na prefeitura. E vai ter, depois que fazer o registro do imóvel na casa da prefeitura, a gente vai ter que fazer o quê? Atualizar o IPTU. Aí o que a gente vai precisar? O quê? Procuração. A gente montou uma pasta de tudo que a gente vai precisar. Cartório, IPTU, documentos proprietários. Procuração e requerimento. A gente, como engenheiro, a gente vai estar respondendo para o proprietário. Então, tem que ter uma procuração nossa, dele passando para a gente esse poder. Muitas prefeituras aceitam sem estar autenticadas, outras têm que estar autenticadas. Depende de prefeitura a prefeitura. Levantamento topográfico com a RT. Isso a gente já teve lá do Capião. A gente vai pegar ele de novo e vai anexar com uma nova RT. Porém, essa RT é para quê? Para regularização. A gente fez uma para uso Capião. Agora a gente vai ter que fazer uma nova para regularização que vai para a prefeitura. A outra que a gente fez aqui no início, ela é para o cartório, para você comprovar o levantamento que você fez da casa. E um laudo, o que é esse laudo? É o laudo que atesta, cada prefeitura tem um modelo, que esse é o bem simples mesmo, mas atesta que tem uma casa ali. Ou seja, você vai fazer um laudo que naquele terreno com atestada tal, largura tal, tem uma residência de tantos metros quadrados, localizado no tal endereço, e você vai assinar. É basicamente isso, para comprovar através da RT, ou seja, você vai linkar no laudo o número dessa RT e ali tem um projeto. E você vai fazer o quê? A medição da construção existente. Para o quê? A liberação do habite. Ou seja, aprovou, você verificou, está tudo ok. Ok. Aprovou, a prefeitura levou um ano e pouco, liberou o alvará. Agora a gente vai para onde? Solicitar o habite. Quando a gente faz uma regularização, ela não sai com habite. Nenhuma edificação aprovada na prefeitura sai com habite. Ela sai com alvará de construção. O habite ele tem que ser solicitado. Por quê? Quando você entra com a solicitação de regularização, ela está mostrando que você está regularizando. Ok, você regularizou. Você tem o alvará de construção que já era para você ter, porém agora vai ter o alvará de legalização. Mas o habite você não tem. Aí você vai entrar com um novo processo de solicitação do habite. A solicitação de habite, se você não modificou nada nesse meio tempo, você vai entrar somente com o projeto já aprovado, porque o habite, para você pedir o habite, o projeto já tem que estar aprovado. Você não pede habite de um projeto não aprovado, tem que estar o projeto aprovado. Se você fez uma modificação, aprova a modificação, depois pede o habite. Senão não vai bater e não vai ser liberado, dependente da prefeitura. Solicitou o habite. Ok, liberei o alvará, não fiz modificação nenhuma, vou pedir o habite. Pediu o habite, que é a última documentação do imóvel. Agora sim, pediu o habite, a prefeitura foi lá, conferiu, está batendo com o projeto aprovado, liberou o habite para mim. Perfeito. Agora eu vou para o quê? Para a emissão da CND municipal, que é o cadastro de obras na Receita Federal. Aonde a gente vai o quê? Sinalizar o quê? Que a obra, ok, eu finalizei a minha obra, finalizei a minha construção. Tati, antes de você continuar,
O Sábio fez uma pergunta. Como é a dinâmica de atuação do engenheiro de regularização, seu dia a dia? E como normalmente ocorre a remuneração sobre seus serviços? Por serviço prestado, taxa fixa, por metros quadrados, percentual sobre o valor do imóvel, contrato de assessoramento contínuo, hora trabalhada ou outros? É tudo isso. Qual foi a primeira que ele falou? Como é a dinâmica de atuação do engenheiro de regularização? A dinâmica é você não tem rotina. Isso é o primeiro ponto. Por quê? Você monta seu planejamento, monta sua rotina, aí a prefeitura te liga. Vou fazer a vistoria aqui. Você pode vir? Você tem que largar tudo e você tem que ir. Assim é o primeiro ponto. Você não consegue ter uma rotina. Você fica a mercê, querendo ou não, da prefeitura. Eu falo que a minha agenda, ela fica dependendo do fiscal. Aqui em Macaé, fiscal atende terça e quinta de manhã, de 9 a meio-dia. Terça e quinta de manhã, eu não estou no escritório. Terça e quinta de manhã, eu tenho que estar na prefeitura. Se eu quero que o processo anda, eu tenho que estar lá todo dia, batendo ponto. Vou todo dia? Às vezes eu não consigo ir todo dia, mas pelo menos uma vez na semana eu estou lá. Então, isso daí demanda muito. Você tem que estar lá, a pessoa tem que estar lá. Eu mando quem trabalha comigo, também manda. Eles vão lá no meu lugar, faz, porém, você que representa, você também tem que estar lá. Tem fiscal que aqui não atendeu a Marcela que trabalha comigo. Ela falou, não, cadê a Tatiana? Eu só falo para a Tatiana, e você vai brigar com o fiscal? Se você brigar com o fiscal, acabou, ele manchou sua cara, não vai aprovar projeto nenhum. E eu já vi isso acontecer. E realmente, se você pegar a implicância com você, acabou. Se ele não quer entender, tudo bem, vai ter que ser eu. Então, tem muito fiscal que também tá nem aí. Ah, tá de boa, explico, falo, tá? E ela vem, traz, corrige, que é ela que vai corrigir muitas das coisas. Então, tá ótimo. Mas tem uns não. Tem uns que especificamente precisam falar comigo. Então, eu vou lá terça e quinta, muitas das vezes, fico lá em cima, e tem uns que atendem depois de meio-dia. Então, tem dia que eu vou lá e fico lá o dia inteiro, praticamente, só para ver processo. Só para ficar atrás do processo. Ah, você não aprovou por quê? Ah, tá acontecendo isso, tá bom, vou corrigir. Você vai vistoriar quando? É você ficar em cima. Então, a dinâmica do trabalho, a gente fica em função da fiscalização. Porque aí eu tenho que ir no meio ambiente, que eu tenho processo no meio ambiente. Aí eu vou no meio ambiente, tem que estar lá. Vigilância sanitária, tem que estar lá. Você tem que estar nos órgãos. Se você trabalha com regularização, você tem que estar nos órgãos o tempo inteiro. Não adianta você trabalhar com regularização e ficar no escritório. Você nunca vai regularizar nada. Tem que estar. E a dinâmica da regularização é mais essa. Você tem que estar envolvida. Você precisa fazer todas essas demandas da regularização? Não. Você pode escolher uma área específica e trabalhar. Tem gente que trabalha só com regularização na Receita Federal e só faz Receita Federal. Tem gente que faz somente prefeitura. Tem uns que só faz meio ambiente. Meio ambiente eu faço só uma parte. As outras eu faço com parceria. Eu não faço tudo sozinho porque não tem como. Não consegue fazer tudo sozinho. Faço com parceria. Meio ambiente. Vigilância sanitária, faço metade eu faço com parceria, porque também não, que aí já bate outras coisas mais específicas, que aí já não vai a minha área. Eu chamo alguém para parceria. Então, essa parte dá para você separar. Corpo de bombeiro, por exemplo. Eu me especializei para fazer projeto de bombeiro, porque eu gosto, mas eu faço o básico. Passou de 2, 3 pavimentos de bombeiro para comercial, que precisa de splints e a parte de linha, que já mudou o cenário completamente, precisa de hidrante. Dessa área, eu já não faço, eu já faço uma parceria e já passo para a pessoa. Então, na área da engenharia, eu falo que a gente tem que ter parceria o tempo inteiro. Vocês não são concorrentes um do outro, ninguém é concorrente, vocês são parceiros. Porque se você quer ter demanda, você tem que ter parceria. Tem coisa que eu não consigo fazer sozinha. Eu preciso de uma parceria, porque eu não tenho tempo. Então, vou precisar de alguém para estar fazendo. Tem uma amiga minha que trabalha só na área de laudo. Quando para esse projeto, ela, Tati, você faz o projeto e eu faço as outras partes. Eu falei, tá ótimo. Então, a gente tem que ter essa troca. A gente não é concorrente. E isso faz você ter um trabalho mais dinâmico, ter sempre cliente, porque você passa para outros parceiros. Em relação à cobrança, você tem que fazer um estudo de tudo. Eu não cobro metro quadrado.
Eu não cobro percentual. Eu vejo o trabalho. É porque hoje em dia eu já sei mais ou menos a média de preço de cabeça pelo trabalho. Mas antes eu tenho minha planilha de precificação. E o que eu calculo? A minha hora, quanto tempo eu fico, quanto tempo eu vou levar fazendo esse projeto. Só que eu tenho que calcular não só a minha, mas a da Marcela, que trabalha comigo, a da Stephanie, porque elas estão começando agora. Então, a minha hora de fazer projeto é completamente diferente da delas. Eu faço projeto em 1 hora. 1 hora eu faço um projeto de regularização com corte com tudo. Mas é minha hora. Mas é só eu que vou trabalhar? Não, se eu tenho alguém que trabalha comigo, eu tenho que calcular a minha e da pessoa. Porque eu vou fazer uma parte e ela vai fazer outra. Ou ela vai fazer e eu vou revisar. Que é a maioria dos casos. Dependendo do projeto, se for muito complexo, eu faço. Se não for, elas fazem e eu corrijo. Então, eu tenho que calcular isso. Se a gente calcula por metro quadrado, a chance de a gente errar é muito grande. Porque você vai, às vezes, vai onerar o preço ou vai cobrar um preço muito baixo e a sua demanda é muito grande. Porque eu tenho que ver quantas vezes eu vou na prefeitura. O processo de regularização vai durar 1 ano. Eu vou ter que ir pelo menos uma vez na semana. Se eu quero que ele aprove, uma vez na semana tem que ir. Aqui em Macaé a passagem é R$1. Eu não gasto gasolina. E do meu escritório para a Secretaria de Obras é 5 minutos de ônibus. É R$1. Então, tá ótimo para mim. Então, eu calculo isso. Se é em Rio das Ostras eu só consigo ir de carro. Mas aí, se eu não for de carro e a Marcela, as outras que não dirigem, elas vão ter que ir de ônibus, de van. Qual o preço da passagem? Quanto tempo de gasolina eu vou gastar? Se eu precisar de Uber. Então, tudo isso a gente tem que colocar na proposta. Uma coisa que eu coloco sempre para o cliente é a parte de taxa tem que ser o cliente. Você não pode pegar a taxa dele para você, para o seu orçamento. Porque você vai onerar uma coisa que não pertence a você. A taxa tem que ser do cliente, ele tem que pagar. Plotagem, eu dou até um limite. Até 2 plotagens, está incluso no processo. Partiu de 2, eu pego, pago, passo a notinha para o cliente. Então, isso tem que ser conversado. É você analisar todo o seu gasto, o tempo que você fica na frente do computador. Se você tem escritório, luz, gás, internet, tudo isso tem que ter. Então, é montar mesmo uma planilha no Excel. Eu comecei com uma do Excel básico. E você vai botando tudo que você tem de gasto, fixo, de variável, que você não gasta, que você gasta. E com isso você consegue calcular um projeto assertivo para você. Porque por metro quadrado, a chance de errar é muito grande. Porque aí você pega um preço metro quadrado que eles estão cobrando, pega no Cube, multiplica, e o tempo que você vai ficar? Então, isso tem que ser realmente analisado por tudo que você faz. É fácil fazer de início? No primeiro eu cobrei muito errado. Eu cobrei, nos meus primeiros, nossa, só Deus, né? Eu paguei para trabalhar e demorou 1 ano. Eu não sabia que demorava 1 ano. Eu fui receber no último, eu tenho processo meu, do primeiro até hoje, que está agarrado porque a pessoa mudou a casa, mudou o telhado, e eu não coloquei na proposta que a partir da modificação, depois de aprovado, não era mais responsabilidade minha. Eu não coloquei isso. Foi um erro meu, mas eu comecei lá atrás, eu não sabia que tinha que botar isso. A pessoa modificou o projeto todinho depois de quase aprovado até agora. E ainda falta me pagar uma parcela. Então, olha só, agora é completamente diferente. Mas você vai aprendendo o quê? Na prática. Então, você já sabe que o processo de regularização demora, não é um processo rápido. Então, você tem que se amarrar de todas as maneiras possíveis. E o cliente não tem que te pagar somente quando o processo terminar. Ele tem que te pagar independente do processo terminar ou não, porque não depende de você. Depende da prefeitura. Então, não é sua responsabilidade, é sua parte que você tem que fazer. Então, isso a gente tem que separar. Oi? Oi, obrigada, Tati. Oi. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai... Vamos lá, onde eu faço? Emitiu a CND para a gente cadastrar na Receita Federal, solicitar a ficha técnica do lote. O que seria a ficha técnica do lote? Seria aquela parte que a gente fez referente à documentação. Como eu uso Capião, é aquele memorial.
Só que aí na prefeitura a gente vai pegar aquele memorial onde diz a parte de azimuth, das metragens, e passar para a ficha técnica, para colocar na prefeitura. E aí essa daí que vai para a CND, que é onde você consegue mostrar o que foi feito. Elaboração do projeto de edificação conforme diretriz municipal, olhar a legislação, fazer o projeto, verificar se está batendo, elaborar o laudo de comprove que a construção foi feita anteriormente, a data publicada da lei vigente, ou seja, se você tem uma casa que foi construída há 10 anos, você tem que arranjar alguma coisa, principalmente a luz. A luz e a água é a única coisa que consegue comprovar. Por quê? A pessoa, imediatamente que vá para o local que ela mora, ela tem que pedir água e luz. Ninguém vive sem água e sem luz. Então, essas duas contas é ela que consegue comprovar há quanto tempo a pessoa estava lá. E aí, com base nisso, você coloca no seu laudo, ou seja, a construção foi existente. E você se responsabiliza somente pelo projeto, não pela execução. Até na nossa RT, quando a gente faz legalização, é pelo projeto, nunca execução, porque não foi você que executou, você está regularizando o projeto, então é sempre projeto, ou a parte técnica, layout, levantamento técnico, nunca bota execução, porque não foi você que executou a obra. Porque se der um problema na construção e a sua RT tiver de execução, a culpa vai sobre você, e você nem fez a construção. Montagem de memorial descritivo da edificação, onde a gente vai contemplar toda a parte da casa, da residência, incluindo o quê? Quanto tempo ela foi, o que a gente tem que comprovar? Água, luz? A gente vai colocar. Montando memorial de cálculo das áreas de layout, ou colocar no carimbo do projeto. Esse aqui seria o quadro de área. Então, área de permeabilização, área construída, porcentagem de área construída, ocupação do terreno. Então, tudo isso a gente tem que colocar no projeto, no memorial e no projeto, no carimbo. Organização da documentação que será entregue na prefeitura conforme o Código de Obra. Pegar o Código de Obra, lá tem o passo a passo. Aprovação de projeto, eu preciso do quê? Requerimento padrão, identidade, CPF, documento do imóvel, que é o documento que a gente tirou do uso capião, nesse caso, que é o registro, a matrícula. Tem prefeitura que não aceita o contrato de compra e venda, só aceita mais registro. Aqui a gente aceita o contrato de compra e venda para a entrada na aprovação, na regularização. Mas tem prefeitura que somente a matrícula. Então, você vai ter que fazer a matrícula primeiro para depois fazer a regularização, que seria o uso capião. Emissão da RT, a nossa RT é RTT, que é a parte de arquiteto, quando é arquiteto que faz, com o serviço de regularização ou levantamento cadastral, que foi o que eu falei, nunca colocar execução, você não está executando, você está fazendo o projeto. Plotagem dos projetos, para anexar, assinar tudo em toda a documentação do proprietário, ele tem que assinar, pode assinar agora digitalmente, tem prefeitura que aceita. A parte do projeto, memorial, tudo é você o proprietário, tem que estar os dois assinando. Protocolar na prefeitura para análise prévia, comunicar ao cliente o número do protocolo, é muito importante você protocolou, passa o número do protocolo do cliente, para ele não ficar te pedindo toda hora. Ah, cadê? Você protocolou? O protocolo é onde você mostra o que você fez. Analisar se tem comuniques, é o que a prefeitura te comunica referente a esse processo. Recebeu a notificação, eu quero que você corrija esse projeto. Você vai lá e você corrige. Aqui a gente tem muito problema com o analista. Por quê? Não é o que está na lei, é o que eles querem. Isso eu tenho muita dor de cabeça aqui. Na lei está linha tal, dessa cor preta, tanto. Aí o analista fala, eu achei sua linha muito grossa, as letras são muito pequenas. Isso porque a gente segue a ABNT, que é a norma que a gente usa da NBR de desenho, que é o de desenho técnico. Aí fala, mas eu não gostei da grossura da sua linha. Eu quero menor, eu quero um número maior. Então, tem muito isso na prefeitura, em todas as prefeituras. É a legislação? É. Porém, é muito gosto. Então, é a legislação e um pouquinho do que eles querem melhor para a visualização para eles. Então, até isso a gente tem que ter um jogo de cintura. Eu sei que tem uma aqui que só Deus na causa, a analista. É do jeito que ela quer. Então, eu já aprendi que não é do meu jeito, é do jeito que ela quer. Não é o
na legislação, a gente tem que adaptar. E ela aprova tranquilamente. Fora isso, não passa. E se criar caso, não passa mesmo. Então, a gente tem que atentar ao comunique das revisões de projeto, tá atendendo, tá conversando, para a gente estar tendo a melhor comunicação possível para estar aprovando mais rápido. Entrado no processo para aprovação final e emissão do alvará de construção. Como o projeto aprovado for o último solicitar a certidão de habite ou a conclusão de obra. Aí a gente fez a Receita Federal da CND, comunicou, e a gente volta para onde? Por cartório, para averbar essa construção. Averbar essa metragem da construção que a gente fez e foi aprovado. Aí agora sim, sua documentação vai estar toda legalizada para você poder vender, fazer financiamento, então, e valorizar o imóvel. E finalizou. Alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Tati, eu queria ver contigo se tu tem como disponibilizar o teu material. Tem sim, eu mando para trás. Isso, um PDF. Aí a gente vai anexar junto com a palestra de hoje gravada, né, no site dos alunos, né? Então, não sei se a Caiane quer falar mais alguma coisa. Não, eu só quero agradecer a Tati por ter aceitado o convite, por ter disponibilizado um tempinho dela, porque eu sei que a agenda normalmente é bem corrida, né? E normalmente esse é o tempo que a gente tem de ficar em casa, né? Com a família, com o seu filhinho também. Então, a gente fica muito grato de você disponibilizar o teu tempo, compartilhar teu conhecimento com a gente, porque foi o que a gente está falando no começo. Como a nossa faculdade é em EAD, a gente sente falta desse contato com o profissional, com a prática, que a gente não tem essa facilidade na faculdade. É mais a parte da teoria, os vídeos gravados, e ter isso é muito importante e agrega muito para a gente. Ai, que bacana. Fico feliz de saber que eu pude contribuir. Foi bem rápido, eu tentei desligar do horário, não sabia se tinha muito, eu falei, quando eu pego falando, eu vou. E eu tentei resumir o máximo, eu trouxe os pontos realmente principais, como a Caí tinha falado, mas é a prática, para mostrar como é que é, o que faz. E realmente, quem tem interesse, quem gosta dessa área, quiser me seguir lá no Instagram, eu mostro o dia a dia. E quiser perguntar também, pode perguntar, meu Instagram pode me chamar. Qual é o Instagram, Tati? É Tatiana Moraes Enge. Tatiana Moraes Enge. Ótimo. Então, mais uma vez, Tatiana. Ah, tá ali. Uhum. Agradecemos, então, em nome de todos os alunos, tá? Da Engenharia Civil. Gratidão a todos que estão aqui até agora, o momento, 31 pessoas, né? 31 alunos. Gratidão. Então, essa palestra vai ficar gravada, a gente vai subir para o site, né? Tem no nosso canal do YouTube também, ela vai ficar salva lá. Quem não puder assistir, a gente depois vai ter outros momentos. Quem quiser reassistir, olhar novamente, né? Também. Então, gratidão. E fica o convite, Tati, né? De repente, em algum outro momento, trazer algum outro assunto, tá? Será sempre muito bem-vinda. O Rafael, não sei se quer parar de gravar. Obrigada, pessoal, a todos os alunos, tá? Que fizeram parte hoje deste dia, desta noite, da palestra. Foi muito enriquecedora. Rafa, tá por aí? Eu tô aqui. Ô, Tati, quero agradecer, viu, de coração mesmo, o conhecimento que você fez pra gente, tá? E fica um convite próximo aí, se você quiser fazer outra palestra, a gente aceita também, viu? Foi muito bom, parabéns, viu? Obrigada a vocês, obrigada por ter gostado e obrigada por ter realmente feito o que eu queria, ter realmente passado o conhecimento para vocês. E já posso pensar em outra. Eu gosto. Vamos ensinar. Pode sim. Obrigado, então, Obrigado, viu, pessoal? Tatiana. Já estou seguindo aí. Obrigada, pessoal. Se tiver dúvida, pode mandar lá que eu respondo. Pode ser que eu não responda na hora, mas depois eu respondo. Quer parar de gravar, Rafa? Parei, eu já parei de gravar.